Nos passos da quarta semana, nós já estamos na quarta-feira da quarta semana desse período que nos prepara para a Páscoa. É sempre importante retomar a caminhada quaresmal todos os dias, quando de fato a gente lembra que na oração íntima, no sacrifício do jejum e nesse sacrifício transformado em caridade, de fato nós encontramos a plenitude daquilo que Deus espera de nós. Intimidade e falar e conversar e comungar pela oração, os sacrifícios, ou seja, o moldar necessário da nossa vida e transformar isso em prática, que é através da caridade. Eu gostaria de meditar em cima de 2 pontos. Um da primeira leitura, como assim nós ouvimos, e outro justamente do Evangelho, que trata justamente a que Jesus veio. Quando nós estamos ouvindo essa relação íntima de Jesus com o próprio Pai, e essa relação, ela vai nascendo a partir de uma teologia que a gente chama da Santíssima Trindade, que a gente acredita que a mesma substância que existe no Filho, existe no Pai e no Espírito Santo. Então acreditamos num Deus único, mas de pessoas 3. E aqui Jesus fala que é possível que Ele nos salve. E a gente já sabe que isso é verdade. Se o Evangelho trata num tempo posterior, que muitos levantarão dos seus túmulos, no último dia, sim, inclusive em corpo, é o que nós acreditamos, mas muitos já se levantaram de fato por ouvir a palavra de Deus, por fazer essa experiência. A caminhada da vida é uma caminhada de dificuldades. A gente, mesmo não querendo, a gente faz essa experiência da dificuldade. Muitos de nós têm de fato sido levados por Jesus no colo, especialmente quando a gente fraqueja e não consegue andar por si mesmo. Vai dizer aquela canção, que é até de fundo sertanejo, né? Dos passos na praia, que se a gente percebesse os passos que caminham e deixam as suas marcas, muitas vezes nas nossas vidas não são dados por nós, mas por aquele que nos carrega no colo, por aqueles que Ele nos dá a vida. Eu cá com as minhas reflexões sempre me pergunto, espiritualmente falando, por que Deus não facilita as coisas? Como os pais de hoje em dia. A gente hoje, se está numa escola, os pais, diferente do passado, que iam lá parabenizar os professores por vezes ter corrigido seus filhos, vão lá na escola brigar com os professores porque seus filhos não tiraram notas. E como eles pagam a mensalidade, eles acham que podem delegar aos professores não apenas a educação formal, mas é claro que os professores também entram numa educação mais completa, porque são homens e mulheres que devem também dar exemplos, mas muitas vezes eles são subjugados justamente por isso. Você não ensinou direito, não é? Ou seja, o foco deixa de ser o ensino e passa a ser a pessoa. E aí, em vez da gente educar, a gente deseduca os nossos filhos. A gente está vivendo um momento, inclusive, em que muitos de nós gostaria de, para batizar um neto ou um filho, para fazer a primeira Eucaristia, para até mesmo ser batizado na igreja, tomar um atalho. Então eu sou, por exemplo, como pároco em uma comunidade, paróquia do Senhor Bom Jesus lá das Paineiras e Votuporanga, muitas vezes colocado como ruim, porque eu sigo o que a igreja prescreve para admitir, de fato, um padrinho,
para admitir alguém que seja, de fato, eleito para essa responsabilidade de conduzir na fé. Nós não estamos jamais de portas fechadas, muito pelo contrário, as exigências são mínimas, mas o que se exige é uma caminhada, e essa caminhada não tem atalhos. Quando a gente está ouvindo esse terceiro Isaías, toda aquela turma já está em processo de libertação, lá do exílio da Babilônia. Mas muitos estão sem coragem de voltar, porque os seus pais, talvez uma ou duas gerações anteriores, naqueles 70 anos que eles passaram aprisionados, falaram de quantos que morreram pelo caminho e o quanto era difícil o caminho de vinda e, portanto, o caminho de volta, feito de algumas planícies, de alguns morros. E aí Deus diz uma coisa interessante: não vou criar atalhos, isso aí está subentendido pelo padre, mas eu vou aplainar os caminhos. A partir daí a gente entende que quando a gente aplaina os caminhos, por exemplo, em relação à educação de um filho, eu sou um pai e uma mãe presente no estudo daquele filho. Eu sou um pai e uma mãe presente na realidade de ajudar aquela criança a ter um ambiente de estudo, um local de estudo, a regulá-la, por exemplo, diante das telas, porque essa é a minha obrigação. Mas eu não posso fazer o atalho de roubar a sua vida e os seus desafios, indo até o professor e obrigando que ele dê nota, como eu não posso jamais pedir para Deus que dê a mim atalhos, porque são nos atalhos que a gente se perde, são nos atalhos que nós encontramos o pecado, são nos atalhos que o prazer, muitas vezes momentâneo, faz com que a gente perca a cabeça. Deus não deu o atalho para o seu povo fazer o êxodo. Aliás, foram 40 anos que Deus, no deserto, disse: eu não sou feliz, eu não fico feliz, mas os vossos corações estão duros, vocês não saíram do Egito ainda. Eu aplaino o caminho de vocês, libertei vocês, eu dou maná todos os dias. Quando eu dou maná, vocês querem cebola, têm saudade da cebola. Quando eu dou maná, fala, vocês têm vontade de comer carne, e eu mando as codornizes. Deus aplaina sim nossos caminhos, tirando-nos no caminho do sofrimento, mas Ele não tira a marcação da estrada, porque tudo que Ele tirar, Ele sabe que a vida irá devolver. Vejam, aplainar os caminhos não é criar subterfúgio e nem atalho. Aplainar o caminho é dizer uma mensagem direta ao nosso coração: é importante ir por este caminho, porque outros nos desviarão da chegada. E é interessante isso, porque eu, na minha relação com Deus, eu, Márcio Tadeu, sacerdote há mais de 16 anos, eu tenho sempre isso. Diante de um problema, eu digo: Senhor, não me tira esse problema, mas me dê resiliência para superá-lo. Porque quando Deus não aplaina os caminhos, Ele te dá perna grossa para subir as montanhas, Ele te dá fôlego para superar. É claro que Deus não fez uma estrada plana, mas é claro que o coração esperançoso e hipertrofiado de esperança nutria o coração de quem queria ser livre. E por que nós ainda estamos escravizados? Porque nós sentimos que nós não somos amados.
O que falta para que de fato a gente diga para si mesmo? Porque o mundo ilude, o mundo é cheio de telas que iludem a gente, e se não são telas, são pessoas, e é o próprio diabo, o símbolo da sedução desse mundo, da superficialidade, não é? da gula, do sexo desmedido e fora da sua espiritualidade, do seu sentido, do consumo, que deixa as pessoas cada vez mais infelizes, dos remédios e medicamentos que remediam e não apresentam cura, e cada vez mais doenças, e cada vez mais remédios. O que Deus fala nesse tempo é que este mundo não tem a cura para a minha vida. Neste mundo não há certeza de nada, 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 porque tudo é passageiro, tudo é terrível, tudo é dor, tudo é doença, tudo é desânimo. Mas quando eu estou nos caminhos do Senhor, tudo isso cai, como se 10.000 caísse à minha direita e 30.000 à minha esquerda. Porque quem caminha e não escolhe atalhos, quem caminha na verdade na vida que é Cristo, vai ter momentos difíceis. Ninguém vai ficar para Matusalém, que a gente ama. Mas o nosso coração sabe que se houver montanhas, haverá coxas para superá-las. Se houver precipícios, haverá cordas para a gente seguir. Se houver perdas, elas ganharão sentido quando a gente aceitá-las. Se houver rasteiras, vão ser para nos dar maior velocidade. Porque quem está no caminho do Senhor não arrasta a sua cara no chão feito a serpentes, porque está de pé como um ressuscitado. Amados, é hoje essa prova de amor do Senhor para cada um de nós, para que nesses dias que ainda nos faltam para contemplar a grandeza da experiência pascal celebrada solenemente, a gente possa voltar aos caminhos do Senhor, deixar de fato os atalhos da vida, atalhos de caráter, atalhos de escolha, e voltar de novo para o caminho do Senhor. Repito, Ele aplana nossos caminhos, mas se houver obstáculos, Ele vai nos dar a força, a inteligência para superá-los. Agora a gente tem que se perguntar, e ser muito sincero com essa pergunta: eu quero o céu? Por esses dias eu conversava com uma pessoa, assim, no aeroporto. Ela me reconheceu, não é nem católica, mas travamos um belo diálogo. E ela dizia uma coisa muito bonita, ela falou assim: olha, padre, eu admiro muito a igreja católica, a sua história, as suas verdades. Só que naquelas pessoas que eu tive ao longo da minha vida perto, elas não me deram esse testemunho. Aí ele conta alguns dos fatos, e no fim ele disse assim: porque lá em casa nós só buscamos Deus uma vida, não foi para que Ele nos salvasse, mas foi para que Ele remediasse o emprego, a doença e tudo isso.
Olha que interessante, uma pessoa fora da nossa experiência. E aí eu disse ainda para ele, essas pessoas nunca buscaram o Salvador, porque o nosso Salvador não vai ser aquele que nos dá atalhos, mas que aplana os nossos caminhos. E quando houver montes, Ele nos dá força para superá-los. Fabrício, nem combinei com você, mas tem aquela canção que canta para os esquecidos, né? Pode a mãe, você deve saber, ela que canta em grupo de oração muito melhor que o padre. Talvez você que está aqui, você que está em casa também, pudesse fechar um pouquinho os seus olhos e ouvir Isaías 49 cantando, daquela parte para frente, pode a mãe. Porque eu acho que essa canção, ela dá coragem para a gente continuar. Tanto para quem está subindo a montanha e não quer deixar o caminho, quanto aquele que já desceu e que também sofre a tentação de um atalho. Deus dá força e aplane os caminhos, mas nunca vai nos dar atalhos. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu ventre, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Caramba! E nós somos de Deus, você acha que Ele pode nos esquecer? Jamais. Você acha que Ele te esqueceu pelo caminho? Jamais ou se? Jamais. Porque mesmo que a mãe esquecesse o fruto do seu ventre, Ele jamais, vou repetir, jamais, vou repetir mais uma vez, jamais te esqueceria. Renato, vem aqui, porque eu acho que eu quero falar para quem está lá em casa. Mais pertinho, Renato. Fecha na cara grande do Padre. Jamais, jamais Deus te esqueceu. E jamais esquecerá. Levanta. O caminho é longo. Vamos juntos para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.